o nosso Deus. Muito bem, amados irmãos. Eu gostaria de, nesta primeira oportunidade, abrir a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 11. Depois eu vou, com um pouco mais de didática, explicar para os irmãos como que eu pretendo trabalhar os estudos, tanto na escola dominical, quanto nos sermões. Eu tenho uma prática muito pessoal de trabalhar as exposições bíblicas em série e em sequência. Eu penso que é muito importante a igreja ter um conhecimento mais amplo, abrangente, mais compreensivo da palavra de Deus. Então, em outras oportunidades, eu vou explicando aos irmãos como que eu pretendo fazer isso. Todavia, como ainda nós estamos num mês de transição e de planejamento, então, nesse primeiro momento, eu ainda optarei por algumas mensagens, alguns estudos escolhidos de maneira específica, né? Temas específicos, não em sequência como eu pretendo trabalhar com os irmãos. Então, hoje, nós vamos meditar no capítulo 11 do livro do Eclesiastes. Os irmãos devem estar percebendo, aqueles que acompanham o grupo da igreja no WhatsApp, que eu tenho postado algumas devocionais com o tema relativo à sabedoria, que é o tema do livro de Provérbios. Os provérbios que, na sua maioria, foram escritos por Salomão. E a sabedoria, meus amados irmãos, é relacionada à palavra de Deus, não apenas ao conhecimento, à inteligência, mas de uma maneira direta à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que toda a sabedoria, todo o conhecimento foram entregues a Jesus Cristo. Cristo é, portanto, o lugar onde a sabedoria perfeita pode ser encontrada. Então, quando nós falamos de sabedoria na Bíblia, nós não estamos nos referindo à sabedoria como, por exemplo, a sabedoria dos filósofos. A sabedoria dos filósofos, que nós conhecemos pela história da filosofia, pelo conhecimento que nós temos, né, dos estudos filosóficos, humanos, sempre foi uma busca a partir do próprio homem. O homem como centro de todas as coisas, né? O homem como aquele que, no uso da razão, no uso do seu intelecto, no uso do seu entendimento, ele buscava o entendimento das coisas. Então, a sabedoria filosófica parte sempre do homem. É o homem tentando conhecer as coisas ao seu redor da maneira mais clara possível, para que ele possa se relacionar com essas coisas de uma maneira mais adequada possível. Então, esta é digamos, a essência da chamada filosofia humana. Mas não é assim a filosofia bíblica, ou a sabedoria bíblica, a sabedoria cristã, a sabedoria vinda do alto, como diz Tiago. A sabedoria vinda do alto não é uma sabedoria produzida pelo homem, é uma sabedoria que parte de Deus. E ela se revela em Jesus Cristo, porque Cristo é o Deus encarnado. Então, quando Cristo veio a este mundo, se tornou carne e habitou entre nós, João nos diz que ele veio cheio de poder, graça, verdade, e nele nós vimos a glória do Pai. Significa, portanto, que Jesus Cristo, ele reúne, como diz o apóstolo Paulo, toda a plenitude da divindade. Então, todos os atributos que pertencem a Deus Pai estão em Jesus Cristo, que também é Deus, o Filho. O escritor aos Hebreus diz que antes Deus falava aos pais por meio dos profetas, mas quando Cristo veio, quando ele se tornou carne, ele agora passou a falar em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando nós falamos de sabedoria, para os cristãos não é a sabedoria dos filósofos, muito embora não há nenhum problema nós estudarmos a sabedoria dos filósofos, não há nenhum problema em estudarmos filosofia, muito pelo contrário,
é até aconselhável para que a gente possa, inclusive, entender o que os homens pensam, né? E de que maneira o nosso pensamento foi construído ao longo dos anos e das gerações. Mas o que eu quero dizer é que a sabedoria humana, que é demonstrada principalmente na filosofia, ela não é uma sabedoria completa, perfeita. Por quê? Porque ela é humana. E como tudo aquilo que é humano, está marcada também pelo pecado, pela queda, pelas imperfeições, pela corrupção. A sabedoria divina, ao contrário disso, é perfeita, porque nosso Deus é perfeito. Então, quando nós falamos sabedoria na Bíblia, como os irmãos têm lido lá nas nossas devocionais, e como os irmãos podem ler nos provérbios, nós estamos falando de uma sabedoria do alto, como nos diz Tiago, aquela sabedoria que não tem mancha, não tem mácula, não tem erro, que não é incompleta, que não é imperfeita, pelo contrário, é uma sabedoria plena, perfeita, completa, porque é divina. E ela se manifesta em Jesus Cristo. Concluindo, portanto, essa introdução, nós podemos dizer o seguinte: se nós queremos buscar a sabedoria, se desejamos ser sábios, se queremos mesmo construir um 2023 fundamentado em atitudes sábias, num comportamento prudente, num comportamento inteligente, demonstrando às pessoas que nós somos realmente movidos por uma intenção diferente, nós devemos buscar na fonte certa, a única fonte da sabedoria, que é Jesus. Cristo é a única fonte da sabedoria. E onde Cristo se revela? Nas Escrituras Sagradas, na palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Portanto, onde nós devemos buscar Cristo? Na palavra. É por isso, irmãos amados, que nós, que somos herdeiros da Reforma Protestante, nós colocamos a palavra de Deus no centro das nossas discussões. As nossas experiências, elas podem até ser importantes, aqui e ali, em alguns momentos, mas jamais elas podem substituir a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra é perfeita. Os irmãos se lembram do Salmo 19. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Portanto, se queremos que a nossa alma seja restaurada dos nossos problemas diários, da nossa má compreensão, da nossa falta de visão das coisas, devemos nos voltar para a palavra. Ela é a expressão verbal do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo orou pelo seu povo, isso está registrado em João capítulo 17, o Senhor Jesus pediu ao Pai que colocasse o seu povo em torno da palavra. Santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. E os irmãos se lembram de que ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esses três aspectos que compõem esta definição de Jesus é aquilo que nós podemos chamar de sabedoria. Ser sábio é andar pelo caminho certo, que é Cristo. Ser sábio é defender a posição certa, que é a verdade, que é Cristo. E ser sábio é experimentar o melhor da vida, e o melhor da vida é Cristo. Então, observem que, se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, nós nos voltamos para aquela filosofia ruim, imperfeita, corrupta, que é a filosofia do homem, que são as tentativas do homem de resolver os seus próprios problemas. Muito bem, o Eclesiastes, ele também foi escrito por Salomão. Os irmãos sabem disso. Apesar de não haver uma identificação no livro relativo a Salomão, pelo tipo de escrita e pelas referências que nós temos em torno do livro, os estudiosos têm associado o Eclesiastes a Salomão, que é o mesmo escritor
dos provérbios. Salomão que escreveu mais de 3.000 provérbios ao longo da sua vida. Alguns deles se perderam, nós não conhecemos, e outros, poucos, estão registrados, obviamente, por ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, nas Sagradas Escrituras. E Salomão, nós conhecemos pela própria narrativa bíblica, foi o homem, com exceção de Jesus Cristo, mais sábio que já existiu na terra. Movido pelo Espírito Santo, ele foi, então, o escritor de alguns desses provérbios, de algumas dessas instruções poderosíssimas para a vida dos crentes, para a vida do povo de Deus. No Eclesiastes, o pregador, como o título do livro significa, no original hebraico é Kohelê, que significa o pregador. Este pregador, este Kohelê, que prega e anuncia a palavra, ele tem o objetivo de pregar, de anunciar duas coisas muito importantes. A primeira é mostrar a realidade do que é a vida humana. Então, os irmãos vão perceber, em muitas partes do Eclesiastes, digamos, como que os seres humanos vivem na sua realidade, quais os problemas que eles têm, quais são realmente as tensões, as dificuldades, as aflições pelas quais as pessoas passam. E, em segundo lugar, o objetivo do pregador é mostrar que essa vida vivida sem Deus, ela é uma vida absolutamente inútil. A pessoa pode conquistar bens materiais, a pessoa pode ter relacionamentos pessoais importantes, ela pode ter fama, ela pode ter todas essas coisas que o mundo humano oferece. Mas sem Deus, todas essas coisas se resumem a nada. E é por isso que Salomão, então, começa a pesquisar o lugar onde a sabedoria perfeita pode ser encontrada. E se, de fato, há alguma diferença entre uma vida vivida sem Deus e uma vida vivida com Deus. E a conclusão a que ele chega é exatamente a que todo crente deve chegar. A razão pela qual nós vivemos e existimos está em Deus. Esta é a suma, este é o resumo da vida humana. Esta é a razão de ser que o nosso símbolo de fé, tanto o catecismo maior quanto o breve, resumem na primeira pergunta. A primeira pergunta dos nossos catecismos diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus é adorá-lo naquilo que Ele é, em suas perfeições, naquilo que Ele faz a partir do seu poder. Gozá-lo para sempre é experimentar na nossa própria vida os benefícios dados por esse Deus grandioso. E Salomão, aqui no Eclesiastes, então, ele chega exatamente a esta conclusão. Os irmãos podem, antes de olharmos para o capítulo 11, olharem lá no versículo 13 do capítulo 12, já no encerramento do livro. Veja como que Salomão, ele coloca esta conclusão. Vamos ler o versículo 12 também. O versículo 12 é a sabedoria humana. Salomão diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aqui ele está se referindo à sabedoria que é produzida pela filosofia humana. Quantos e quantos livros nós temos produzidos pelos nossos filósofos? Milhares de livros. E muitos outros livros certamente virão, de tantos outros filósofos e pensadores humanos. Não há limites para escrever, para fazer livros. Todavia, esta fabricação de pensamento humano, ela se torna um enfado, um cansaço para a carne. E por que razão?
Aí vem o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, de tudo que nós aprendemos, a suma, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vejam que interessante. Então, por mais que os homens produzam, conheçam, escrevam, ensinem, o resumo todo da vida humana é temer a Deus sobre todas as coisas e guardar os mandamentos do Senhor. Esta é a missão, é a razão da nossa existência. Por isso, meus amados irmãos, viver com sabedoria é viver na busca do temor do Senhor, é desejar intensamente conhecer o dono da sabedoria perfeita, que é Jesus Cristo. E é interessante, não é? Quantas vezes nós perdemos tempo buscando satisfação em tantas outras coisas desse mundo, não é verdade? Nós achamos que as situações desse mundo é que vão satisfazer a nossa alma, quando, na verdade, a única coisa que pode satisfazer a nossa alma é o nosso encontro íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus sobre todas as coisas. Muito bem. E o capítulo 11, que é onde nós escolhemos para meditar nesta manhã com os irmãos. Este capítulo, meus irmãos, e eu vou trabalhá-lo do versículo 1 até o 8 apenas, ele trata de uma situação muito interessante. O contexto aqui dessa passagem é um contexto de incerteza, é um contexto comercial. Provavelmente, o texto aqui, Salomão esteja se referindo ao comércio que havia na época de bens de consumo. Então, o comércio da época era feito através de navios. E, obviamente, os navios daquela época não eram como os nossos navios de hoje, modernos, seguros. Eram embarcações bastante precárias. Além disso, havia muitos riscos de doenças, os tripulantes. Havia também a possibilidade de os bens que estavam sendo transportados, eles também contraírem algum tipo de bactéria, algum tipo de deterioração e se perderem ao longo da viagem. Portanto, quando alguém negociava um produto, era um risco muito grande, tanto para quem vendia quanto para quem comprava, de aquele produto não chegar ao destino do jeito como era esperado. Então, a pessoa que vendia, ela precisava depender, entre aspas, da sorte, que é como Salomão chama aqui, o destino, a sorte, para que aquilo chegasse lá bem, e aí ele recebesse o pagamento, recebesse, né, o lucro. Por outro lado, quem comprava também ficava sempre na expectativa de receber o produto da maneira como comprou. E todas estas circunstâncias ameaçavam essa transação. Os navios eram de má qualidade, portanto, podiam naufragar, doenças podiam atingir a tripulação e eles serem mortos e o navio se perder. Seres vivos, né, micro-organismos, poderiam atacar os alimentos, atacar os produtos e eles se perderem. Piratas eram comuns também na região, poderiam atacar o navio e roubar a carga. Então, de 100%, 90% da situação era uma situação de incerteza. O que Salomão quer mostrar, logo de início, é que a vida humana é uma vida de incertezas. Por isso, Tiago nos alertou dizendo, olha, nunca diga amanhã eu farei isto. Diga sempre, se Deus quiser, amanhã eu farei isso. Porque nós dependemos sempre do decreto do Senhor. Nós não sabemos o que nos acontecerá. Nós não sabemos a respeito da nossa vida. E muitas vezes nós vivemos momentos de incertezas, de instabilidades. Não é verdade?
neste último ano, por conta destas questões relativas à eleição, estas incertezas foram muito comuns, inclusive dentro da igreja. Como será o nosso país em 2023? Como viveremos? Como será o nosso salário? Como será a igreja? Etc, etc. Então, o clima de incerteza, de instabilidade, ele surgiu, né? E não apenas por conta da eleição, mas os próprios riscos diários da nossa vida. E cada um dos irmãos aqui, nas suas famílias, sabe que esses riscos são muito comuns. E, às vezes, eles nos atingem até de uma maneira muito rápida. Uma enfermidade que aparece, a perda de um emprego, situações típicas e comuns da vida humana. Um acidente de trânsito, algo que você não está esperando e que, de repente, vem sobre você. A nossa vida é uma vida de incerteza. Nós nunca sabemos com certeza o que acontecerá, né? Alguns dizem que a única certeza que nós temos é a morte, né? Todos os homens passarão pela morte. Esta é a certeza que nós temos. Mas, ainda assim, nós não podemos dizer com certeza, porque e se Cristo voltar antes? Talvez nós não morramos, talvez sejamos arrebatados por Ele, né? Não passaremos pela morte física. Então, nem a morte nós podemos dizer, não, a morte é certa. Talvez não seja. Se Cristo voltar na nossa geração, nós estaremos vivos. Não passaremos pela morte física, não é verdade? Então, até mesmo aquilo que parece ser uma certeza aos homens, não é. Salomão, então, está falando disso, de uma vida incerta, de um contexto incerto, e como, então, uma pessoa sábia, como o crente deve viver em ambientes de incerteza? Esta é a pergunta do capítulo 11. Como nós, crentes, devemos nos comportar em situações de incerteza? Como será o 2023 na Igreja do Vale? Como será esse pastor novo que chegou aí? Como vai acontecer? Como é que as relações vão acontecer? Vai dar certo? Não vai? Como nós vamos nos adaptar à nova realidade? O retorno da pandemia, o retorno ao encontro presencial, como que a gente vai agora voltar à normalidade, depois de um período difícil? As incertezas. Salomão quer nos ensinar, irmãos, nesta manhã, por meio do Espírito Santo, sobre isto. Como eu e vocês devemos agir para que a nossa vida seja, apesar das incertezas, uma vida baseada na sabedoria. Uma vida no caminho, na verdade e na vida. Primeira coisa, irmãos, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Primeira lição. Primeira lição. Aproveite as oportunidades. O comércio era incerto. Alguém poderia dizer assim, mas será que eu devo vender mesmo o produto? Porque pirata pode atacar, doença pode atacar, o navio pode naufragar. Será que eu vendo ou não vendo? Do lado de lá, alguém dizia assim, será que eu compro ou não compro? Salomão diz, faça, lança o pão sobre as águas. Em outras palavras, coloque o produto dentro do navio e mande navegar. Porque não é você quem controla esta situação. Se você ficar parado, esperando a oportunidade perfeita, você nunca vai fazer as coisas. Se você ficar parado, tentando esperar o momento, entre aspas, certo, você vai deixar o momento passar. Então faça. Aproveite a oportunidade. Aproveite o tempo. Este é o tempo. Ah, pastor, eu não sei
se é o momento de... Aproveite a oportunidade, faça o que tem que fazer, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor a sua dificuldade, coloque o obstáculo que está impedindo o seu coração de tomar a decisão e haja, faça. Faça. Ah, pastor, não sei se é o momento de me tornar membro da igreja. Olha, o que falta para você se tornar membro da igreja? Ah, eu não tenho. Tome a decisão. Tome a decisão. Ah, eu não sei, pastor, eu estou com medo. Lança o teu pão sobre as águas. As oportunidades, meus irmãos, elas não aparecem para nós tão claras. Elas aparecem. E o sábio, ele sabe distinguir a melhor oportunidade, o melhor momento. O sábio distingue o tempo e o modo, diz Salomão no outro lugar. Por isso, lançar o pão sobre as águas representa não perca a oportunidade. Talvez você não tenha o lucro do seu investimento agora. O texto diz, depois de muitos dias o acharás. Significa dizer, talvez você não veja o resultado da sua ação de hoje imediatamente. Talvez ela vá durar tempos, anos para aparecer. Talvez você nem veja o resultado do seu investimento. Mas um dia ele aparece. Isso acontece muito com o evangelismo. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu, havia, na organização da igreja, 3 membros. Qual de nós aqui poderia dizer que uma igreja com 3 membros produziria uma denominação inteira? De 163 anos de idade, com quase 5.000 pastores e igrejas. Qual de nós poderia prever isso? Deus chamou um aluno de seminário, Ashbel Simonton, que ouviu a pregação de um pastor, Charles Hodge, foi despertado por Deus para fazer missões nas terras brasileiras, veio, sofreu, perdeu sua esposa aqui por doença, morreu jovem, mas plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os 3 primeiros membros. E o mais interessante, os 3 primeiros membros não eram brasileiros. Uma igreja brasileira, que não era composta de brasileiros, que tinha pouquinha gente, e que hoje se tornou nesta igreja da qual nós somos parte. Por quê? Certamente, aqueles irmãos aproveitaram as oportunidades. Pregavam a palavra, ensinavam a palavra, não ficaram focados em resultados imediatistas, eles simplesmente cumpriram a vontade do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor determinou que eles fizessem. Assim também, meus irmãos, deve ser com esta igreja ao longo deste ano. Façamos o que tem que ser feito. O que é que o Senhor nos manda fazer? O Senhor nos manda fazer viver para a glória dEle e anunciar o reino dEle, de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. Façamos isto. O Senhor nos ordena aprender da palavra, guardar os seus mandamentos, nos ordena anunciar isto às pessoas. Façamos isto. Aproveitemos esta oportunidade. Deus nos dará os frutos no decorrer do tempo. Portanto, não perca a oportunidade de fazer as coisas quando elas têm que ser feitas. A segunda lição aqui, meus irmãos, é uma lição que nos ensina a generosidade. Não guarde só para você, seja generoso. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Às vezes as pessoas pensam que guardar para si aquilo que elas possuem é sinônimo de segurança. Não, eu vou guardar porque isso me pode faltar um dia. O que a Bíblia ensina é o contrário. A Bíblia ensina que nós devemos repartir com as pessoas aquilo que nós temos, porque no dia que nós precisarmos,
aquelas pessoas com quem nós repartimos, elas estarão prontas para nos ajudar. Elas estarão prontas para nos servir. Diferentemente do individualismo do nosso tempo, a Bíblia nos ensina a sermos coletivistas, a vivermos em comunidade. O Senhor Jesus, quando distribuiu talentos e dons, os irmãos se lembram daquela parábola, havia aquele que guardou para si os bens, guardou para si os talentos. E quando o Senhor voltou e perguntou, onde estão os teus talentos? Ele disse, olha, eu guardei os meus talentos. Não foi dessa pessoa que o Senhor se agradou. O Senhor se agradou daquele que foi capaz de multiplicar os talentos. E como nós multiplicamos aquilo que temos? Repartindo com as pessoas. Comunicando às pessoas os benefícios, as graças, os dons que Deus nos tem dado. No contexto de igreja, portanto, tudo aquilo que nós temos e que Deus nos tem dado como talentos, como dons, nós não devemos guardar para nós mesmos. Nós devemos repartir, dar aos outros, dar aos irmãos. O que você sabe fazer? Ah, eu sei cantar. Então, cante para a glória de Deus e use isso para edificação do corpo, para edificação dos demais. Não guarde isso para você. O que eu sei fazer? Eu sei trabalhar com design. Ótimo. Disponha os seus dons para o coletivo, para a igreja. Apresente-se para fazer aquilo para as pessoas. Portanto, irmãos, esta é a segunda lição. Não guarde para você aquilo que Deus te dá. Naquele contexto, Salomão estava pensando naquelas pessoas que pensavam que apenas o seu navio deveria ser protegido. E ele disse, quem sabe não seja o caso de, ao invés de você levar a mercadoria num navio só, você distribuí-la em 2, 3 ou 4 navios. Porque se um naufragar, você ainda tem os outros 3. Esta era a ideia. E assim também conosco. Se nós nos fecharmos, formos individualistas, não repartirmos com as pessoas aquilo que temos, aquilo que Deus nos tem dado, sejam tantos talentos, sejam benefícios espirituais, sejam até mesmo benefícios materiais, nós estaremos, meus irmãos, fadados, condenados à ruína, ao fracasso. Nós seremos ensimesmados, ou seja, fechados em nós mesmos, quando, na verdade, o Senhor Jesus nos mandou repartir. Jesus disse, se você recebeu, dê de graça. O apóstolo Paulo, na ministração da ceia, ele dizia exatamente isso, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Portanto, esse é o espírito cristão, é o espírito sábio. Nunca guarde para si, pensando que esta retenção será segurança. Não será. Reparta, faça amizades, seja coletivo, seja comunitário, viva com os outros e para os outros, para que você possa abençoá-los e eles também abençoarem você no nome de Jesus. A terceira instrução, meus irmãos, versículos 3 e 4. A primeira é, aproveite as oportunidades. A segunda é, seja generoso. A terceira, que está nos versículos 3 e 4. Os versículos 3 e 4 dizem assim, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. A lição aqui é muito simples. Salomão está dizendo que a natureza, ela sempre produz situações, entre aspas, irreversíveis. A ideia de Salomão é a seguinte, olha, nós sabemos que quando as nuvens estão carregadas, haverá chuva. Nós sabemos que uma árvore que se inclina para a direita, ela cairá para a direita. Ou seja,
Há coisas certas na vida. Há situações imprevisíveis, é verdade, há situações incertas, é verdade, mas há outras situações mais previsíveis. Há outras situações que nós podemos planejar. Porque se tudo fosse incerto completamente, para que planejamento, não é verdade? Nós viveríamos na sorte, ao acaso, né? Vamos ver, vamos deixar ver o que acontece. Mas não, há coisas que nós podemos fazer, não é? Nós podemos planejar, podemos pensar, podemos encaminhar. Então, esta é a terceira lição. A terceira lição é: seja produtivo. Produtivo. O que é ser produtivo? Ser produtivo é alguém que sabe planejar, é alguém que age. Não é uma pessoa que fica parada, esperando as coisas acontecerem. Versículo 4 deixa isso muito claro, né? Se você apenas observar o vento, você nunca vai jogar a semente. Nunca vai jogar a semente. Por quê? Ora, para jogar a semente, você precisa se levantar, se dispor e jogar a semente. Se você ficar parado, não é? Como diz o ditado, o jacaré que fica parado vira bolsa. Se você ficar parado, você vai servir para uma outra coisa que não aquela que está destinado a você. Então, também aplicando isso à nossa vida e à vida da igreja, irmãos, este ensino tem bastante aplicação. Porque uma das coisas que nós vemos em algumas das igrejas é a improdutividade. Às vezes nós temos muitos irmãos, às vezes uma igreja de muitas pessoas, mas que apenas poucos fazem. Os outros ficam observando o vento. Nunca se levantam, nunca se dispõem para jogar a semente. Portanto, Salomão está nos dizendo para 2023, não fique só observando as coisas. Seja produtivo, faça algo, se disponha a fazer algo. Às vezes, meus irmãos, e esta é uma experiência que a gente traz, né, da vida de igrejas, acontece, às vezes, da pessoa ficar esperando alguém chamá-la para fazer algo. Isso é comum. Ninguém nunca me chamou, ninguém nunca me pediu. Mas no reino de Deus, não é bem assim que deve acontecer. No reino de Deus, todos nós somos cooperadores uns dos outros. Então, na verdade, nós é que devemos nos dispor e chegarmos para a liderança, por exemplo, e dizer: meu irmão, o que tem na igreja para eu fazer? Deixa eu pensar. Você sabe consertar ventilador? Sei. Então tem um ventilador ali para você consertar. Você pode fazer isso? Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre haverá um trabalho a ser feito. Podem ter certeza disso. Sempre haverá uma coisa para se fazer. Não é? Às vezes, a minha avó dizia isso, né? Quando a gente não quer ajudar a pessoa, você fica perguntando assim, né? A pessoa que quer ajudar, ela vai e ajuda, não é verdade? Ela se levanta, se dispõe, está vendo ali que alguém está lavando os pratos, ela não fica escorada na porta, pergunta, ninguém me chamou, né? Então vou ficar por aqui. Ela vai lá e já pega a bucha, pega o sabão e já vai lavando, né? Por quê? É uma pessoa produtiva. Ela quer ver as coisas acontecer. Ela quer ver o grupo, o coletivo andar. Então, Salomão está dizendo, olha, se você ficar parado, olhando as nuvens que estão carregadas e pensando assim, está carregado, então vai chover, vou esperar um pouquinho, vou ficar aqui sentado. Nunca você vai lançar a semente. Nunca. Então, produza. Aproveite a oportunidade, lance o pão, seja generoso, reparta com os outros, seja produtivo, saia do seu lugar e jogue a semente. Quarto lugar, meus irmãos. É verdade que a vida é incerta. E como diz o versículo 5, nós não sabemos qual o caminho do vento. Nós não sabemos nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida.
Claro que aqui Salomão não está fazendo uma analogia à ciência, né? À medicina. Hoje nós sabemos como o ser humano é formado, como que os ossos são formados. O que Salomão está dizendo aqui é que, naquele contexto, obviamente, não se tinha um conhecimento exaustivo, né, destas coisas. E também nós não sabemos das obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão está se referindo aqui à parte do decreto de Deus, ou da providência de Deus, que age sem o nosso conhecimento. Deus revelou muitas coisas de seu plano na sua palavra, mas nós não sabemos como estas coisas acontecem no nosso dia a dia. Então, por isso mesmo, há esta incerteza natural de como Deus age. Nós não sabemos, por exemplo, quais são as pessoas que adentrarão nesta igreja, ao longo deste ano. Talvez Deus traga para cá pessoas que nós nunca imaginaríamos que estivessem aqui, movidas pelo Espírito Santo, convertidas pelo poder do Senhor, e agora fazem parte da nossa comunidade. Nós não sabemos dos planos de Deus. Não sabemos como Deus vai executar a sua obra. Por isso mesmo, versículo 6, quarta lição. Seja persistente, perseverante. Olha, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que o texto está nos ensinando? Perseverança, persistência, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, todos os dias, continuamente, sempre, sempre. Eu já fui na igreja de manhã, não preciso ir à noite. Quem disse isso para você? É preciso sim, meu irmão. É preciso sim. Já cumpri, já fiz minha parte, não precisa mais. Quem disse isso? Você é parte do corpo. Todos aqueles que estiveram aqui querem que você esteja de novo. Eu tenho certeza disso. Persistência. Aquele que quer ouvir a palavra de Deus, que quer buscar o Senhor, o que ele faz? Persistência, perseverança. Ele não cessa. Na antiguidade, como que os nossos irmãos tinham o costume de orar? 3 vezes, não era? Pelo menos, manhã, ao meio-dia e ao final do dia. Isso é algum tipo de legalismo? É algum tipo de mantra? Claro que não. É simplesmente uma disciplina de perseverança. Esses irmãos sabiam que se eles deixassem seus corações descansarem, eles se desviariam do Senhor. Então, eles tinham uma disciplina constante, perseverante, manhã, tarde e noite. Qualquer desses momentos, se eu me afastar do Senhor, se eu tirar os olhos do Senhor, eu corro o risco de cair. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida de perseverança. Nós devemos semear manhã e tarde, perseverantemente. Como que eu faço isso? Nos meios de graça, leitura da palavra, oração, na participação com o povo de Deus, no dia do Senhor, vindo à igreja, ouvindo a pregação da palavra, comunicando-me com os irmãos, conhecendo a vida deles, expondo a minha vida, mostrando quais são as minhas dificuldades, recebendo os conselhos dos sábios, dos justos, vindos do Senhor. Perseverança, perseverança. Se a gente deslocar, meus irmãos, 1 milímetro do nosso pé para fora do caminho, nós corremos um seríssimo risco. A vida cristã é como um canal curtinho, como uma ponte, como uma tábua sobre uma superfície perigosa. O puritano Jonathan Edwards ilustrava isso usando a imagem da casca de ovo. Edwards dizia que a vida cristã é como uma casca de ovo sobre
as chamas do inferno. Nós chegamos a sentir o calor na planta dos nossos pés. Lá embaixo está pegando fogo, mas você está nessa casquinha de ovos aqui, caminhando. Então, a vida cristã tem que ser caminhada desta maneira, como em casca de ovos. Qualquer movimento brusco que você fizer, você pode cair. Ele não se referia à perda da salvação, mas ele se referia a esta possibilidade do risco que nós corremos, de deixarmos de vigiar e sermos tragados pelas tentações. Pois não, minha irmã? A senhora levantou a mão? Sim. 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 Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E claro, né? Claro que quando eu me referi a vir, é óbvio que nós entendemos que há irmãos que não podem vir, né? Irmãos idosos, enfermos, né? Eu estou me referindo àqueles irmãos que podem vir, que têm o tempo livre, que têm condições físicas, né? Não há razões para nós ficarmos em casa se podemos vir à igreja, né? Agora, óbvio, há irmãos idosos, há irmãos enfermos. Nessas situações, é claro, nós não estamos aqui também sendo, né, legalistas nesse sentido. Tá bom, minha irmã? Então, louvado seja Deus, né, pela vida da mãe da senhora. E eu conheço muitas irmãs e irmãos que são assim mesmo, né? São comprometidos com o Senhor e amam a igreja do Senhor, né? E vivem dando bom testemunho do reino. Então, queridos, perseverança. Perseverança. Não desistam. Ainda que as circunstâncias pareçam incertas, ainda que as dificuldades venham, ainda que nós tenhamos um rebuliço ao nosso redor, perseverem. A perseverança levou muitos santos à vitória. E esta perseverança ela pode significar até mesmo a morte. Os irmãos se lembram, por exemplo, né, nas cartas à igreja da Ásia Menor, quando Pérgamo, né, foi atingida, Pérgamo, Tiatira e Esmirna, principalmente estas igrejas, foram atingidas fortemente, né, pelas perseguições. O Senhor Jesus Cristo dizia a essas igrejas, né, seja fiel até a morte, se preciso for. Se vocês tiverem que passar pela morte, podem ir, porque eu estarei com vocês. Se vocês forem fiéis até a morte, eu estarei com vocês. Então, muitos irmãos perderam a vida, como foi o caso do pastor de Pérgamo, né? Ou melhor, o pastor de Esmirna, que foi Policarpo. Policarpo foi o pastor de Esmirna, logo depois do período apostólico, e ele foi levado ao martírio aos 86 anos de idade. A história de Policarpo é uma história muito, muito emocionante, né, para aqueles que acompanham a história dos mártires cristãos. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna, desta igreja que é mencionada no Apocalipse, ele era o pastor, e ele foi perseguido, né, a igreja foi perseguida, ele chegou a fugir por um tempo da perseguição, mas os guardas o pegaram e o levaram até a arena e o obrigaram a negar o nome de Jesus. E a frase de Policarpo foi a seguinte: olha, eu tenho 86 anos e em 86 anos o Senhor nunca me abandonou. Você acha que eu vou abandoná-lo agora? E ele não abandonou, ele foi morto, ele foi queimado, vivo, né, na presença daquelas pessoas que gritavam, vibrando de alegria pela morte de Policarpo. Um irmão nosso, que foi morto dessa maneira. Então, nosso país, graças a Deus, ainda não sofre esse tipo de perseguição. Mas há irmãos nossos, e as missões podem nos dizer isso, né? Há irmãos nossos de países fechados que sofrem esse tipo de ameaça, né? Agora, por exemplo, na reunião do Supremo Concílio em Cuiabá, que nós estivemos, em julho, um irmão nosso que trabalha na região
num dos países árabes que sofre perseguição. Ele não pôde mencionar o país, né, por questão de segurança, mas ele disse que um presbítero, e aí ficou alerta para os nossos presbíteros, né, um presbítero foi explodido em frente à igreja por um atentado, né, terrorista, e a pessoa soube que ele era presbítero, que era cristão, e aí explodiu mesmo, com uma granada, saiu aos pedaços, né? Um presbítero, irmão nosso, cristão, né? Então, agora, recente, foi o final do ano passado, né? Então, aqui nós vivemos uma paz absoluta, né? Apesar de perseguições ideológicas que nós sofremos, mas não é essa perseguição física que leva à morte propriamente. Mas o que a Bíblia nos chama a fazer é sermos fiéis, inclusive se precisarmos passar pela morte. E como é que alguém consegue chegar a um nível de fidelidade nesse patamar? Penso eu que apenas pela perseverança no Senhor. À medida que nós conhecemos ao Senhor, à medida que nós testemunhamos do nome dEle, nós nos fortalecemos pelo Espírito Santo para enfrentarmos estas situações. Então, meus irmãos, esta é a quarta instrução, o quarto conselho aqui de Salomão. Seja perseverante, semeie pela manhã, à tarde, não desista, mesmo que as circunstâncias pareçam indicar o contrário. A quinta instrução, meus irmãos, está no versículo 7, que parece o versículo um pouco descolado do contexto, mas a ideia de Salomão aqui é mostrar que a vida ela é prazerosa. A vida deve ser vivida com alegria. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Aquelas pessoas que estavam no navio, muitas vezes, em razão das tempestades, dos ataques de piratas, etc., elas ficavam presas no navio, reclusas, como foi, por exemplo, o caso de Noé e sua família no dilúvio. Eles não viam o sol. E, depois de muito tempo, é que puderam abrir para ver o sol. Imaginem, os irmãos, a alegria, né, de poder ver o sol novamente. É o caso aqui. O que Salomão está falando é que, muitas vezes, as circunstâncias da vida, as incertezas, as tensões, as dificuldades, as enfermidades, etc., elas nos causam, ou nos levam para a escuridão, né? Elas nos levam para o buraco, para o vale da sombra da morte, para usar o termo de Davi no Salmo 23. E como é bom quando nós saímos da escuridão e contemplamos o sol e vemos de novo a luz. Então, a ideia de Salomão aqui é que o crente, o sábio, ele encontra prazer nesta experiência de, ao ter sido transportado da escuridão, ver a luz, ver o brilho do sol. Portanto, o cristão ele não é um murmurador. E talvez o murmúrio, a murmuração, seja um dos pecados mais ofensivos a Deus. Por quê? Porque a murmuração é sempre uma forma de você demonstrar insatisfação por aquilo que Deus tem feito no dia a dia. Lembre-se, é Deus quem constrói e dirige a nossa história. Todos os atos da nossa vida são atos providenciais de Deus. Portanto, nada foge ao controle do Senhor. Então, se você está vindo para a igreja e o pneu do seu carro fura no meio do caminho, não é hora de você reclamar, não é hora de você murmurar. Você deve entender que ali, naquele ato, há uma razão providencial de Deus. Você sabe qual? Não, nem sempre. Mas foi Deus quem determinou aquilo. Eu sei que é difícil, irmãos. Não estou falando isso como se eu mesmo fosse, né, isento. Pelo contrário, né, sou pecador também. Muitas vezes caio no pecado da murmuração, de não entender, às vezes, o porquê Deus permite certas coisas. Mas o que eu quero dizer é que todos nós temos de aprender esta verdade, de que a vida cristã sábia deve ser vivida com prazer, com alegria, ver nos atos providenciais de Deus a mão do Senhor presente. E ao invés de perguntarmos, por que, Senhor, nós devemos fazer como Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu não entenda naquele momento, mesmo que eu não saiba o porquê Deus quis assim, mas foi assim que Ele fez,
então é coisa boa para nós. Deus é bom para conosco. Portanto, nada do que Ele faz causará mal a nós. Pode causar aos nossos olhos, na nossa percepção, mas Deus não nos faz mal, meus irmãos. Deus nos faz sempre o bem. Então, vivamos uma vida alegre, uma vida de boas expectativas. Vamos deixar a amargura, o amargor, as reclamações, as murmurações, o desgosto para lá. Estas coisas não pertencem aos cristãos. Os cristãos vão, muitas vezes, sorrindo a caminho da morte, porque eles sabem que eles se encontrarão com Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes, a dor física possa acontecer, eles sorriem. E esta é, talvez, a maior lição que os cristãos podem dar ao mundo. Porque o mundo murmura das circunstâncias. Os cristãos devem dizer: o meu Senhor reina, por isso nós somos um povo feliz. O nosso rei, meus irmãos, não perde eleição. O nosso rei está assentado no trono. Então, ele nunca vai sair de lá. Nunca. Por isso, o povo de Deus é um povo alegre. Os súditos do verdadeiro rei devem viver com alegria constante, um sorriso no rosto. Sorriso no rosto, demonstrando que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todas as coisas, é o nosso Senhor. E por último, meus irmãos, em sexto lugar, e último, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. É o que nós acabamos de falar, a alegria. Mas veja agora a ressalva. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui agora Salomão nos leva para o equilíbrio. O equilíbrio. Porque alguém pode achar, então é assim, por exemplo, os crentes lá de Tessalônica, quando os apóstolos disseram que Jesus estava para vir, eles pararam de trabalhar. Olha que, né? Pararam de trabalhar. Jesus vai voltar? Então vamos ficar esperando aqui, ué. Vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos ficar esperando. E aí Paulo falou: não, meus irmãos, não, vocês estão enganados. Vocês estão usando um argumento certo, mas com uma prática equivocada. E a prática equivocada de vocês está gerando desconforto na igreja. Por quê? Porque alguns deixam de trabalhar, se tornam pesos para outros, que têm que trabalhar para sustentar aqueles que não trabalham. Aí fica uma situação difícil, né? E aí Paulo dá uma exortação dura. Ele fala assim, ó, quem não trabalha, que também não coma. Aí todo mundo começou a trabalhar, né? Porque mexeu com a barriga, né? Na hora que é a fome, né? Não, eu vou ter que trabalhar. Paulo falou, tá bom, você não quer trabalhar, tudo bem, mas também não coma, porque você não pode... Ora, como é que você vai dar trabalho para os outros, né? Depender do sustento de outros. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Devemos, sim, viver uma vida alegre, regozijando, prazerosamente, mas nós não devemos e não podemos ser ingênuos, a ponto de ignorar o fato de que haverá dias difíceis, de que há dias complicados, dias, inclusive, que nós seremos tentados, pecaremos. Pedro passou por isso. Quem imaginava que aquele que fez a maior declaração pública acerca de Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa declaração foi feita por Pedro. Quem diria que este seria o traidor ali na frente? Porque Judas e Pedro traíram o Senhor do mesmo modo. A diferença é que um era crente e o outro não. Um se arrependeu, o outro não. Essa é a diferença, mas os dois traíram. Às vezes a gente olha só para Judas, né? Ah, o traidor. Mas Pedro também foi traidor. Também foi traidor. E pior do que Judas, porque ele fez isso 3 vezes.
para não deixar dúvida. Né? Só que qual era a diferença? Pedro era crente, eleito. E o eleito, quando peca, ele não cai em remorso. Ele se arrepende. Ele volta para o seu Senhor. Ele não tenta resolver as coisas da sua maneira. Judas tentou resolver da sua maneira, com remorso, corroendo o seu coração, tentando achar por que eu fiz isso e tal. Ficou louco, foi lá e se enforcou. Pedro não. Pedro buscou o arrependimento no único lugar possível, em Jesus. E aí nós lemos aquele episódio maravilhoso, né, em que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai, pastoreia minhas ovelhas. Uma vez. Ele traiu 3. Então Jesus precisava confirmar 3. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, pastoreia. Pedro, tu me amas mesmo? E aí ele se entristeceu. Aquela tristeza ali não é uma tristeza porque ele ficou chateado. Mas por que Jesus... Aquela tristeza é a tristeza de que Paulo fala lá em 1 Coríntios. É a tristeza para o arrependimento que produz vida. Ali Pedro falou assim: eu sou miserável mesmo. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí ele já não foi mais por uma declaração dele, mas ele falou: o Senhor sabe, porque o Senhor sonda o coração. Tu sabes que eu te amo. Ali foi a declaração de fé profunda, de alguém que conhece o seu Senhor, que sabe que não pode manipular o seu Senhor. Ele não podia contar uma mentira ali, porque ele sabe que Jesus saberia que era mentira. Então ali ele foi verdadeiramente crente, expôs-se ao Senhor: tu sabes que eu te amo. Então ele disse: então vai, pastoreia as minhas ovelhas. Meus irmãos, há dias difíceis, eles virão sobre nós. Seremos tentados, cairemos, pecaremos contra o Senhor. Mas se somos verdadeiramente crentes, nós devemos ser vigilantes. Vigilantes. Esta é a última lição. Lembre-se de que haverá dias difíceis. Não viva achando que o diabo está por aí pensando em outras pessoas. Lembre-se de que ele está perto de nós, ao nosso redor, procurando a quem tragar. Diz um comentarista que tudo bem, ele é um leão velho, sem dente já, não é capaz de matar a gente. Mas eu acho que nenhum de nós aqui teria tanta coragem assim de ficar perto de um leão mesmo sem dente. A gente ficaria meio, né? Porque é um leão. Assim é o diabo. Mesmo enfraquecido, mesmo sabendo da sua derrota, mesmo sabendo que ele já perdeu, ele está aí. E ele nos tenta. E ele é sagaz. É a antiga serpente que nos seduz e que nos leva para o buraco, sim, se nós não formos vigilantes. Então, Salomão está dizendo: olha, vigie. Tem os piratas que estão por aí querendo pegar a carga do navio. Tem dias difíceis. Vigie. Tem pirata, tem doença. Fique esperto. O crente deve viver assim, como Neemias, né? Que construía o muro com a espada na mão e a pazinha do cimento na outra, né? Vigilante. Vamos trabalhar, mas vigilante, sabendo que os perigos estão ao nosso redor. Irmãos, não percam a oportunidade. Sejam generosos. Em terceiro lugar, levante e faça algo, seja produtivo. Em quarto lugar, seja perseverante. Em quinto lugar, viva a vida cristã com prazer e alegria, sem murmuração. E em último lugar, seja vigilante. Eu penso que essas 6 lições são lições preciosas dadas por Deus para todos nós, para que possamos viver 2023 debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós temos ali 2 minutos pelo horário que me foi estabelecido. Algum irmão quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. Eu acabei não falando isso no início, né? Mas os irmãos podem ficar à vontade se quiserem perguntar, comentar alguma coisa. Não? Vamos orar então? Encerrando, vamos ficar de pé?
Senhor, nós te agradecemos esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu de abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Não obstante, Senhor, a nossa limitação, tanto na exposição do texto, quanto no entendimento dele, por conta dos nossos pecados que nos assediam e que muitas vezes nos desviam o entendimento de Tua palavra, nós sabemos que o Teu Santo Espírito é que atua em nós, dando-nos o verdadeiro e necessário entendimento de Tua palavra, para que possamos entendê-la como de fato ela é e aplicá-la às nossas vidas. Pai, diante deste texto que acabamos de ler e meditar, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos pessoas perseverantes, para que sejamos pessoas gratas ao Senhor, não murmuradoras, para que sejamos pessoas que também sejam generosas, pessoas que aprendam, ó Deus, a aproveitar as oportunidades, pessoas que sejam produtivas na obra do Senhor, para que assim, Pai Santo, todos nós vivamos com alegria, com gratidão em nossos corações, vivendo a nossa vida cristã diante do Senhor e para o Senhor. Que assim seja, Pai, com esta igreja, e que ao longo deste ano, todos nós, ó Deus, movidos pelo Teu Santo Espírito, em torno de Tua palavra, possamos dar bom testemunho do Senhor às pessoas, vivendo uma vida no Senhor, diante do Senhor, para a glória do Senhor. Despeça-nos agora para os nossos lares, ó Deus, acompanhando-nos ao longo de todo este dia, o dia do Senhor, para que à noite nós possamos voltar aqui e cultuarmos a Ti com os nossos corações alegres e também dispostos a ouvirmos a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Redentor. Amém.